Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato para compartilhar com vocês. Eu outro dia aqui num vídeo que eu fiz falei sobre pais e mães com filhos e filhas narcisistas para deixar seu relato. Isso é muito difícil, né, gente? Muito difícil. Eu nunca tive nenhum relato de um pai ou de uma mãe falando do seu filho ou da sua filha narcisista. Eu creio que é a parte mais difícil de todos os relacionamentos abusivos. Eu creio que o mais difícil é ser o pai ou mãe de um filho ou uma filha com esse transtorno. Mais até do que ter uma mãe e um pai, ou um pai, né, com esse transtorno. Mas temos aqui essa pessoa que se prontificou, graças a Deus por isso. Ela conta um pouco da história do que a mãe dela passou com a irmã dela e o que ela passou também com essa irmã narcisista. E eu vou ler hoje para vocês esse relato aqui. Eu já deixo aqui avisado a todos vocês que as inscrições para o curso de formação em terapeuta já está prontinho, né? O link já está pronto. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar também o WhatsApp aqui, o grupo do WhatsApp também para vocês que têm interesse de participar. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Lá eu passo todas as informações sobre tudo que está acontecendo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá a esse relato de hoje. Ela diz assim: boa noite. Descobri há pouco tempo sobre o assunto narcisista. Foi do nada que veio em minha página do YouTube esse assunto. E comecei a entender tudo o que eu tinha vivido a partir dos meus 8 anos de idade. E hoje vi seu comentário sobre ter filhos narcisistas. Fui perseguida por minha irmã, que me lembre, lógico, desde a idade citada acima, 8 anos, né? Ela me falava coisas terríveis como: olha pra você, não faz parte da nossa família, você é branca, diferente da gente, porque minha mãe era morena e meu pai branco, e eu realmente sou a mais clara da minha casa. Enfim, coisas terríveis ela me falava, me machucava, me diminuía e muito mais. Então, aos 11 anos, sem mais aguentar tudo o que ela me falava, fui à minha mãe e disse: mãe, preciso te perguntar uma coisa. Eu não estou mais aguentando. Por favor, mãe, me fala a verdade. E minha mãe disse: que verdade, filha? Aí contei tudo o que ela estava fazendo comigo. E se realmente eu tinha sido achada na lata do lixo do hospital. E se eu era adotada porque meus pais verdadeiros não me quiseram. E a senhora me adotou por pena. Minha mãe se chocou com aquilo, chorou, me abraçou e disse: filha, eu te amo, você é minha filha, eu te gerei, lutei por você. Realmente seu pai não queria que eu levasse a gravidez adiante, mas eu te quis e lutei sozinha para ter você. E aí ela fala que, para entender melhor, ela é a filha mais nova e tinha uma diferença de idade com essa minha irmã de 9 anos. Ela era a mais velha de 4 irmãos. Então, minha mãe, a partir daquele momento, começou a desabafar comigo e me disse: filha, não absorva nada que ela falar a você, e começou a contar o que ela fazia com ela. Meu pai trabalhava fora do estado, pois ele tinha uma empresa que prestava serviços para construtoras. Então, o seu trabalho, às vezes, era fora do estado de São Paulo. Vinha em casa de 15 em 15 dias. E em uma dessas voltas do meu pai, ela, com 12 anos na época, contou ao meu pai que minha mãe tinha um amante. Que ela viu o homem beijar a minha mãe e pegar em suas mãos. Meu pai simplesmente bateu tanto em minha mãe. Minha mãe, nas fotos do casamento deles, tinha um cabelo lindo, enorme, e passou a usar o cabelo como de homem, porque ela disse que meu pai batia e puxava tanto o cabelo dela que ela disse a ela mesma que nunca mais ele faria isso. Então ele voltou ao trabalho, minha mãe foi e cortou o cabelo o mais curto que podia. Ela, minha irmã, sabia que ela manipulava meu pai, então ela fazia de tudo para acabar com a vida da minha mãe. Mas como aquele tempo era outro, não tinha a internet, a ciência que tem hoje, e minha mãe foi se entristecendo e morrendo aos poucos. Só hoje entendo isso. Eu via o desprezo que ela tinha pela minha mãe. Ela nunca fez nada por ela, a não ser levantar mentiras sobre a minha mãe. E essa história de amantes perpetuou por muito tempo.
Tinha na época 18 anos já, e ela chegou em mim e disse: tenho uma coisa para te contar. O Paulo, que era esposo dela, viu a mãe entrando em um motel lá perto do serviço dele. Nunca disse isso à minha mãe, mas eu sabia que era mentira. Minha irmã morreu odiando a minha mãe, e eu nunca entendi o porquê. Eu amava minha mãe, ela foi minha amiga, sempre me deu conselhos de sabedoria, e eu fiz por ela e por meu pai o que eu pude enquanto eles estavam vivos. E disse ao meu pai um dia: meu pai, essa filha que o senhor não queria foi a filha que sempre cuidou do senhor. No dia da morte do meu pai, eu via que ele estava nos últimos momentos dele e eu não o deixava. Passava a mão na cabeça do meu velhinho e dizia: pai, vou sempre te amar, não se esqueça disso. E ela estava lá, fria, não chegou nem perto dele em nenhum momento. E você não sabe da pior coisa: meu pai teve uma queda na casa dela e quebrou o fêmur. Então ela me disse que não ia poder cuidar dele porque na casa dela tinha as escadas. Então ele veio morar comigo, mas indiferente da idade que meu pai tinha, na época, 78 anos, eu sempre respeitei meu pai. E nunca peguei dinheiro dele, mas ela sempre aparecia lá e quando eu ia perguntar ao meu pai cadê o dinheiro dele, ele desconversava. Eu sabia que era ela que pegava, mas eu sempre acreditei em Cristo. Ele sempre me sustentou e cuidou de mim, e eu não indagava mais ao meu pai. Um dia ela apareceu em casa e ao chegar do trabalho, meu pai me disse: filha, vê lá pra mim se tem como eu fazer um empréstimo em meu nome. Eu falei: tá bom, vou ver. O banco liberou 12 mil reais para meu pai. Levei ele porque ele era lúcido. Eu, por respeito, não perguntei nada a ele o que faria com o dinheiro. Então passou uma semana e ele me disse: filha, vou viajar com sua irmã. Eu disse: tem certeza, pai, do que o senhor está fazendo? E ele me disse: sim. Ele foi com ela e nunca mais voltou à minha casa. Ele já não se movimentava da mesma forma por ter feito a cirurgia do fêmur. Fiquei um tempo sem ver o meu pai, pois tinha sido a escolha dele. Aí fui morar próximo a ela e passei a viver mais com meu pai. Ia todos os dias ver ele, e isso começou a incomodar ela. Ela veio até mim no quarto dele e acabou comigo, e ainda falou: essa casa é minha, e outras coisas mais. E aí disse ao meu pai que eu não estaria mais lá todos os dias para vê-lo, e assim eu fiz. Aí quando eu ia, comecei a perceber, meu pai estava diferente, só dormia, triste, e conversei com ele. E ele me disse: filha, se você for mudar daqui, me leva com você. Não me deixa aqui. Eu me arrependo da escolha que eu fiz. Ele não estava bem. Peguei uma folga em meu trabalho e passei um dia no hospital com ele para conseguir marcar novamente o médico no qual ele fazia tratamento. Porque quando ele foi viver com ela, ela parou de levar ele. Para resumir, chego do trabalho um dia, vou ver meu pai e ele não está nada bem. Então chamei ela e disse: você não está vendo que o pai não está bem? E ela disse que não teria como levar ele ao médico. Então fui levar meu pai e ela grudou junto. Quando chegamos ao hospital, ela não quis entrar na sala do médico comigo. Ele examinou meu pai e me disse: quais são os remédios que seu pai toma? Eu falei: agora no momento não sei, porque ele está vivendo com a minha irmã. Espera, vou pegar as receitas. O médico olhou e falou: não é somente esses remédios que ele estava tomando. Eu disse: sim, são esses, doutor. E ele balançava a cabeça e dizia: não, quero saber qual o remédio fora esse que ele estava tomando. E eu repetia: são esses. E meu pai também dizia a mesma coisa. Mas o que tinha nessa mulher era tão demoníaco que no momento eu não me lembrei disso. Ela dava remédios aos filhos dela, porque ela dizia que ele era esquizofrênico e ela conseguia tudo o que queria. Como o filho não sabia que tomava remédios, ela conseguiu em gotas e dava a ele no suco, refrigerante, leite, etc. Gente, e hoje me pego sem acreditar. Será que ela estava dando esse remédio ao meu pai? Só sei, minha irmã em Cristo, que estou viva por misericórdia dele, o nosso Salvador. Vivi tudo o que você mesmo disse em um vídeo. Ela me isolou de toda a minha família, me difamou e acabou com a vida dos meus pais. Minha mãe faleceu com 50 anos, a idade que eu tenho hoje. Nova, bonita, tinha muito para viver, mas ela chegou a mim e disse: filha, não tem mais jeito para mim, quero morrer. Pedi a Cristo isso. Espero que meu relato possa ajudar as outras pessoas.
Se eu tivesse entendido tudo isso antes, talvez meus pais poderiam estar vivos aqui ainda. E você não sabe, ela me acusou de ter matado minha mãe e dizia que eu ia matar meu pai. Senhor, só hoje entendo tudo isso. Ela se tornou evangélica, aí pronto, lascou tudo. Mais um pouco antes dela morrer, ela veio na minha casa e me disse algo que eu não concordei, porque ela já não me manipulava há muito tempo. Foi quando a difamação ficou pior entre a parentela. Sabe o que ela me disse? Você não sabe quem eu sou, não mexe comigo. Eu repreendi ela e disse, cala a boca, Satanás, eu não temo você. Enfim, que você continue ajudando as pessoas com seu canal, que ele cresça para ajudar pessoas como eu. Posso dizer, Cristo liberta e cuida dos seus, por isso estou aqui hoje. Fora uma irmã, tive um relacionamento também de 10 anos com um homem narcisista, mas graças dou a Cristo que me libertou e está curando minhas feridas. Gratidão por seus vídeos, você não imagina, você salva vidas. Por isso estou de pé, primeiro a Cristo, depois por você. Por teu canal ter chegado a mim. O Senhor me dizia, filha, estou te preparando para toda a verdade. Preciso te fortalecer primeiro, porque eu queria entender tudo o que tinha vivido e pedi a Cristo, me revela, Senhor. E podem dizer o que quiserem, mas eu hoje digo, essas pessoas para mim é o próprio demônio. E hoje aprendi a enxergar meus traumas colocado por um narcisista desde a minha infância. E busco em Cristo meu fortalecimento. Hoje ele me basta. Não preciso ser aceita por meus irmãos ou quem quer que seja. Estou aprendendo a me impor perante esses narcisistas e quero longe de mim. Vejo isso como uma maldição de família, no meu caso, e quero distância de tudo isso que quase roubou minha vida. E me vi como minha mãe, em muitos momentos, pedindo para o Senhor me levar embora. Mas ele me disse, não, filha, ainda tem vida aí. Estou a cada dia vencendo uma batalha e sendo curada e cuidada pelas mãos de Deus. Beijos no seu coração, que Cristo derrame sobre você suas bênçãos e te dê sempre sabedoria e discernimento. Ai, que lindo, gente. Isso não tem preço para mim. Muito obrigada pelo seu carinho, pela disposição, por ter tirado esse tempo para compartilhar, né, esse testemunho, a sua história de vida, contar um pouquinho sobre o que sua mãe passou, seu pai também e você principalmente. Glória a Deus por sua vida. Deus tem um propósito lindo sobre a sua vida, para a honra e glória dele. Eu creio que você será e já está sendo um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor para levar cura e libertação a muitas vidas. E, gente, olha o quão isso é importante para a gente como conhecimento, com as histórias de vida dela e como é real, como essas pessoas são más, como isso não se explica somente na psicologia. Né? Imagina se com a mãe, com o pai, com a irmã ela fez essas coisas, imagina com as pessoas que nem são da própria família. Então não existe sentimento por ninguém. Ela mesma falou que para ela essas pessoas são o próprio demônio e muitas vezes nos questionamos em relação a isso. Como isso é possível? Só Deus sabe. Mas realmente são coisas assim surreais que fica quase que impossível para a gente conseguir acreditar que uma pessoa seria capaz de fazer isso com um pai e com uma mãe, né? Então, gente, fica aqui esse depoimento e no fim, para honra e glória de Deus, ela deu a volta por cima, está aí sendo curada e já sendo usada como instrumento de Deus, como eu disse aqui antes, levando aí essa mensagem, trazendo mais conhecimento, que eu creio que muitas pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo, quando escutarem esse testemunho, irão ter a confirmação de Deus e também poderão ser libertos dessas amarras do mundo espiritual que vem de pessoas que são pessoas do mal, pessoas que não querem o bem de ninguém, que não se importam com ninguém e que têm o prazer em fazer isso com as pessoas. Deus é mais em nossas vidas e eu deixo aqui o meu carinho por você, que Deus abençoe sua vida grandemente e mais uma vez, obrigada. Fiquem todos com Deus e se você tiver o seu relato, envia para mim no meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!